Uma parte de seguir Jesus é orar, né? E a coisa importante é reconhecer que, para Jesus, oração nunca foi um ritual, nem era uma formalidade que ele tivesse que cumprir, assim, de alguma forma. A gente entende que o que realmente é oração, e aí a gente entende alguns dos mandamentos mais difíceis sobre oração no Novo Testamento. Por exemplo, a Bíblia nunca diz para você orar 5 minutos todos os dias. É claro que essas são boas sugestões das pessoas que nem oram, né? Mas nunca diz para orar 5 horas todos os dias. O que a Bíblia diz é que Jesus falou ali em Lucas 18, verso 1, foi que ele contou ali uma parábola para mostrar que em todos os momentos a gente deveria orar e não desanimar. Então, com que frequência que a gente deve orar? Todos os momentos. E isso é confirmado em outro versículo que os apóstolos escreveram, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, onde Paulo diz ali que, vamos lá, 1 Tessalonicenses 5, 17. Ore sem cessar. Você provavelmente já me ouviu dizer isso antes. Quando eu era um cristão jovem, eu li essas pessoas que costumavam orar 2 horas, 4 horas, orava a noite toda. E naquelas épocas eu era muito desafiado por isso, porque eu era jovem e ignorava a Bíblia. E eu pensava, caramba, que legal, isso aqui é ótimo, né? O cara ora várias horas. Mas ao ler a Bíblia eu descobri algumas coisas. Uma é que Jesus disse, quando você orar, não deixa ninguém saber. Então como é que você sabe quanto tempo que ele orou ou que o outro orou? Jesus disse especificamente, não deixa ninguém saber. Tranca o quarto, não deixa ninguém saber. Então eu disse, uau, se eu obedecer isso, ninguém vai saber quanto tempo eu orei, eu deixei de orar. Então, quando alguém me pergunta, ei, irmão Zac, quanto tempo você orou? Eu falo, a Bíblia diz, ore sem cessar. E aí eu me pergunto, o que eu faço na minha vida que eu faço sem parar? Uma coisa é respirar, né? Posso estar dormindo, acordado, eu respiro sem parar. Então eu percebi que eu gosto de pensar em imagens, né? Cenários. E eu percebi que quando eu leio as Escrituras, eu vejo uma imagem e eu posso entender ela melhor, né? Jesus usava a ilustração o tempo todo com as parábolas, né? E eu percebi que a minha oração tinha que ser que nem a minha respiração. Não é algo que eu devo estar consciente. Às vezes eu estou até consciente da minha respiração. Sabe, se eu tiver dificuldade de respirar. Eu estou com um peso no peito, alguma coisa assim, aí eu fico consciente que estou respirando, mas a maior parte do tempo eu não estou consciente que eu estou respirando. Mas eu estou respirando. E é assim que eu vivo. Na verdade, eu só fico consciente quando eu paro de respirar. Quando você para de respirar, rapidamente você fica consciente disso, né? E a prova de que você está respirando é que você está vivo. Você está em contato com a realidade. Então, o que eu aprendi é que tem que haver uma atitude de oração, mais do que um ato de oração, o tempo todo. E aí, nesse contexto, Jesus fala ali em Lucas 18, quando os homens deveriam orar sempre. E eu estou tentando converter você à minha compreensão da oração, que foi a que me libertou da escravidão. Me libertou de ficar me gabando de quanto que eu oro.
me libertou de dizer para outras pessoas o que eu oro, quanto eu oro. Você tem que orar sem cessar. Se isso não acontecer, você vai trabalhando nisso. E existem ali muitos mandamentos nas Escrituras que a gente não obedece de cara, né? Mas a gente se alegra sempre. Não ficar ansioso, né? Essas coisas você vai trabalhando nelas. E pode não ter acontecido ainda, mas se você trabalhar nisso, cara, certamente vai chegar. E se você acredita que existem mandamentos nas Escrituras que você ainda não alcançou, eu quero te dizer que você não vai chegar no topo da montanha de uma vez só, você vai chegar lá, se você trabalhar nisso. Então, quando você pode dizer assim, eu ainda não estou conseguindo orar sem cessar, mas eu vou chegar. E essa é a realidade mais importante. Se você acordar no meio da noite, pensando em Jesus, se acorda de manhã, você pensa em Jesus, que é a realidade mais importante para você. E se você é um cara sério sobre chegar nisso, você vai trabalhar em cima disso. E vai levar tempo. Talvez leve anos. E o Senhor fala que garante isso. Se você trabalhar nisso, você vai chegar. E o Senhor vai ver que você está persistindo. Então, em Lucas 18:1, onde ele disse que a gente deve sempre orar, ele diz, na versão King James, ele diz assim, os homens devem sempre orar. Então, ele contou uma história ali de uma viúva, né, com o juiz, nos versículos 2 e 3. E ela dizia, Senhor, me proteja do meu inimigo. E muitas vezes a gente pode aprender com isso. Isso nos mostra as duas coisas. Bom, essa viúva não tinha marido e também não tinha filho. Provavelmente, talvez não tivesse nem filha. Porque se ela tivesse um filho ou uma filha, certamente eles iam lá falar no juiz em nome dela. Afinal, ela já era uma senhora. Então, quando uma viúva falou sem filhos e sem marido, ela mesma tem que vir. Era porque ela está indefesa. Não tem ninguém no mundo para ajudá-la. E ela não vem pedir dinheiro. Ela não vem pedir nenhum presente. Ela só está dizendo que o inimigo dela está incomodando ela. E ela pede, proteja-me do meu inimigo. Então, o que eu aprendi com isso é que a principal coisa pela qual eu recorro ao Senhor em oração é me proteger de Satanás. Senhor, não deixe Satanás me prejudicar. E não é só isso. O que eu imagino que a viúva está ali vivendo em algum complexo ali e o vizinho está tentando invadir a propriedade dela, ou está tentando mudar a fronteira ou algo assim, tomando a sua propriedade. Essa é a imagem que eu tenho. Por que eu digo para eu tomar a propriedade? Porque ela fala, me dê proteção legal, ela vai no juiz. Isso significa sobre direito, eu não estou pedindo o que não é o direito. É o direito, é meu direito ter essa propriedade. Esse inimigo está chegando aqui, por favor, me dê o meu direito. Que o inimigo não leve nada que me pertença. Esse deveria ser o principal tema da nossa oração. Senhor, eu não quero que o inimigo, que é o diabo, tome qualquer coisa que foi comprada. Pense na viúva. O marido dela talvez tenha comprado um terreno para ela e o inimigo está tentando tomar. E o nosso divino marido comprou algo para nós no Calvário e nos deu. E o inimigo está tentando tirar de nós. Se você olhar para a sua vida, vai descobrir que o inimigo tirou muitas coisas de você. O Senhor comprou uma vida completamente livre de ansiedade, mas o inimigo tirou muito disso. Ele está te deixando ansioso com 101 coisas. Qual é a parte da propriedade que é roubada? O Senhor comprou para você uma vida onde você pode se agradecer e se alegrar em qualquer situação. O inimigo também ocupou isso. O Senhor comprou para você uma vida onde você pode amar qualquer um, mesmo que eles te odeiem. E o inimigo tenta ocupar isso. Pense nas áreas da sua vida que Jesus comprou para você. Uma vida sem ansiedade, sem medo, sem reclamação, sem resmungo. Uma vida onde você pode amar qualquer pessoa, mesmo que ela não te ame. Roubado. E você pode sentar e dizer, o inimigo me roubou. Pensa, por exemplo, no hábito que alguns têm de fofocar, de caluniar. São áreas que o diabo roubou na sua vida. Você não vê isso? Você não ia permitir que o vizinho entrasse 3/4 dentro do teu terreno, em coisas terrenas, né? Porque as coisas terrenas significam muito para você, mas o roubo espiritual, daquilo que Jesus comprou na cruz, e que o diabo tenta tirar, você ignora?
Então assim você está dizendo a Deus, Senhor, as coisas terrenas significam mais para mim que as espirituais. Seja lá o que eu vou falar no domingo de manhã, eu não vou permitir que nenhum vizinho tome as minhas propriedades terrenas ou roube na minha conta bancária. Eu vou verificar, vou ver se alguém invadiu. Nas coisas espirituais também deve ser assim. Então, quando o Senhor vê que é a tua atitude em relação às coisas espirituais e qual é a sua atitude em relação às coisas terrenas, e que as terrenas acabam significando muito mais, e você cuida das coisas terrenas, mas não cuida do espiritual, eu vou te dizer uma coisa, você vai perder. Eu quero dizer em nome de Jesus, por experiência própria de 50 anos, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E eu prometo a você, tudo que você precisa vai ser adicionado para você. Você não tem que pedir, cara, você não tem que orar. Você não vai ter que lutar. Lute seu direito de possuir aquilo que Jesus comprou para você na cruz. E o juiz diz, eu não tenho tempo para você. Mas ela continuou insistindo. E esse é o significado de orar o tempo todo. Continua indo no Senhor e falando, Senhor, eu ainda não cheguei lá. Eu ainda não cheguei lá. Eu não recuperei tudo que é meu. Ainda faltam alguns. Ainda tem 50, 25% ali. Eu quero isso, eu quero aquilo. Eu quero 100% do que Ele comprou para mim na cruz. E eu espero que haja pessoas aqui, assim. Eu digo, você vai ficar maravilhado ao ver o que Deus pode fazer através de você. Mesmo se você for uma irmã fraca, indefesa, que nem aquela viúva. Eu não quero que haja uma única viúva sentada aqui que foi tão indefesa como ela, como aquela. Se você é viúvo e as pessoas nessa igreja estão prontas para te ajudar aqui. Essa viúva aqui não tinha ninguém. Ela estava indefesa sentada ali, e ela conseguiu atingir o que Deus queria para ela. Deus fala ali no versículo 7, Deus vai trazer justiça aos seus eleitos, aqueles que clamam dia e noite. E a gente vai ver que a oração, está respirando, você respira dia e noite, tem uma oração, mas você não pode continuar chorando dia e noite. O que ele quer dizer? Que tem uma atitude no teu coração que está buscando o Senhor, dizendo, não vou ceder nenhum centímetro ao diabo. Nenhum. Pense em algum dos seus filhos, que talvez não estejam seguindo o Senhor de todo o coração. O que você está fazendo a respeito? Está cedendo território? Não. Senhor, eu não vou ceder nada. Nenhum centímetro dos meus filhos. A área dos meus filhos. Nenhum. Faça assim. Eu oro assim agora até pelos meus netos. E a gente tem uma responsabilidade. Não de orar pelo mundo inteiro. Tem gente que fala isso. Vou orar pela Índia. Eu não faço isso. João 17, 9. Jesus diz ali, eu não rogo pelo mundo. Aí as pessoas aqui me perguntam, peraí, você não ora pela Índia? Eu não oro pela Índia, eu não oro por Karnataka, pelo estado de Karnataka. Não, eu não oro pelo mundo, eu sigo Jesus. Mas eu oro por aqueles que Deus escolheu. Senhor, há pessoas para quem você chamou, a quem você chamou, e que ainda não te encontraram? Eu quero encontrar essas pessoas. Pessoas que deveriam ser discípulos, eu quero encontrá-las. Ele diz, eu oro para aqueles que você me deu. Eu acredito que há pessoas que Deus escolheu para atrair para si mesmo aqui na Índia e em vários países. Eu digo, Senhor, traz que a gente quer eles. E é o que a gente está orando aí há 40 anos. Traga eles ou traga a gente até eles, é assim o que a gente quer. João 17, 9. Todas essas pessoas diziam, Senhor, eu oro por Karnataka. E o que eles estão orando? Isso é uma oração muito piedosa, que faz parecer muito espiritual. Isso é lixo. Eles estão tentando ser mais espirituais que Jesus. Jesus não falou nada disso. Ele falou, vai ao mundo e faz discípulo. Eu estou orando por aqueles que querem ser discípulos. Senhor, eu quero encontrar eles. E Deus vai trazer eles até nós. Nem todos eles querem ir para o céu. Eles podem ir até uma outra igreja. Mas nós somos chamados a fazer discípulos. Então, seja lá o que for que o inimigo tenha tomado, desde que Satanás foi preso, a gente pode retomar.
É por isso que a gente precisa orar. E a razão pela qual a gente ora junto é porque Jesus quer há mais poder em oração de duas pessoas juntas do que uma pessoa só. Então, em Mateus 18, versículo 20, ele disse: se 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio. E é por isso que a gente se reúne para orar. Há um poder em orar juntos, você sabe. Sabe, eu acho que é um pouco mais fácil orar sozinho. Mesmo que tenha outros crentes ali perto, na minha cabeça, por exemplo, se eu estou orando sozinho, isso é bom. Mas quando há outros crentes sentados ali e eu oro na minha mente, é muito mais fácil. Porque a presença de Jesus, ouçam isso, a presença de Jesus está ali presente quando duas pessoas estão orando de acordo. O versículo 19, eles devem estar de acordo. Significa que eles não estão em conflito. Se você e sua esposa estão em conflito, então Jesus não está presente. Eu poderia muito bem dizer que ele não está lá. Você pode botar uma placa ali dizendo que Cristo é o cabeça da casa, e ele não está lá. Porque as duas pessoas que moram naquela casa não estão de acordo. E é nisso que o diabo tem interesse, né? Então, quando a gente se reúne, a gente quer, pelo menos de coração, ter certeza de que o teu coração está claro e aberto para todos os que estão ali sentados. Então, a gente pode passar um pouco de tempo em oração, a gente pode orar pelas necessidades pessoais, a gente pode orar um pouco pelas necessidades da igreja, pelo país, a gente pode orar pelo estado que a gente está, mas especialmente a gente quer orar por aqueles que querem ter uma vida piedosa com o Senhor. E também oramos para que os hipócritas caiam fora, para que sejam expostos, que saiam da igreja. A gente ora por isso também. Senhor, traga aqueles que querem ter uma vida contigo e exponha aqueles que são hipócritas. Estão sentados para que eles não poluam a atmosfera e que os expulsem. Essa é a vontade de Deus. Ele reúne e depois ele manda embora. Não é uma boa oração para fazer isso? A gente vai estar orando de acordo com as Escrituras do livro de Sofonias no Antigo Testamento. Sofonias dizia no final do Antigo Testamento, ou Zefanias, né? No Antigo Testamento, capítulo 3. Ele diz ali, em 3, verso 11. No meio do versículo, o Senhor diz: ele diz no meio do verso: eu vou tirar do meio de vocês todos os orgulhosos e arrogantes. E na minha igreja não vai ter ninguém orgulhoso e arrogante. Mas quando eles forem removidos, vou deixar entre vocês um povo humilde e modesto, que confia no Senhor. Essa é a oração que eu faço. Confia no Senhor. Senhor Jesus, segundo a Tua palavra, tira do nosso meio os orgulhosos, aqueles que se exaltam, os que criticam os outros e caluniam. Tira eles e deixa um povo humilde, que confia, se apoia no Senhor. É o que eu te peço. Verso 13. Quem não fará nada de errado, que não mentirá. Sim, Senhor, são essas as pessoas que a gente quer. Então, por que podemos dizer que o Senhor está no meio de nós? Verso 15, no meio. E o Senhor está no meio de vocês. Novamente, no versículo 17, o Senhor diz: o Senhor está no meio de vocês. E Ele vai exaltar com alegria, você com alegria. É a mesma coisa que a gente lê em Mateus 18, 20, quando o Senhor... Por que a gente quer que o Senhor tire os orgulhosos e deixe os humildes? Para que o Senhor possa estar no meio. A igreja está passando uma purificação constante. Tem gente que vem, o Senhor limpa e os são removidos. E alguns outros ainda não foram removidos, mas Deus vai remover. E outros ainda nem chegaram, que precisam vir. E sempre vai ter isso. E é por isso que a gente diz que acolhemos quem vem. E eles são peneirados aqui, são examinados. Algumas pessoas se ofendem, vão embora, outras ficam. É Deus quem peneira. Mas no final, vai ter uma igreja forte, que cumpre o propósito de Deus. Então essa é a direção na qual a gente ora.
Então, é bom orar assim na nossa vida pessoal, no nosso lar, nossos filhos, nossa igreja e depois com nossos pais também.